Bom dia, meus queridos irmãos. Quero agradecer essa oportunidade, no nome de Jesus, de estar aqui pregando a palavra do Senhor. Para quem não me conhece, eu sou a pastora Joselma, também missionária, trabalho no Amazonas, mas estou aqui no Rio de Janeiro para um ano sabático. Alguém me perguntou assim, mas o que é isso? Eu já ouvi falar em ano sabático, mas só em dorama coreano. Mas existe ano sabático, é um ano que às vezes a gente deixa a nossa atividade normal para descansar ou fazer outra atividade. Então, no caso, eu tirei esse ano, me desliguei do ministério temporariamente e deixei esse ano para cuidar da minha saúde e cuidar da minha mãezinha, porque eu fui a filha que ficou mais tempo distante, dos nossos 3 irmãos. Então, Deus tocou no meu coração e abriu as portas para que eu estivesse aqui neste ano sabático, cuidando da minha mãe e também cuidando da minha saúde e fazendo assim a vontade do Senhor, porque foi Ele que me deu essa oportunidade. Hoje na EBD nós ouvimos sobre a nossa fé, sobre o que cremos, e ao falar sobre Deus, o pastor Mateus ficou emocionado de dizer que Deus é infinitamente justo, é infinitamente amável, é infinitamente bondoso. E esse Deus tão amoroso, tão maravilhoso, quando a gente ouve falar Deus, surge uma pergunta. E essa é a pergunta que nós vamos meditar nesta manhã. Como Deus deseja que eu lhe sirva? Como Deus deseja que eu lhe sirva? Está no último slide. Põe no primeiro, por favor. Romanos, capítulo 12, versículo 11. Abram suas Bíblias. Romanos, capítulo 12, versículo 11. Vou ler na versão revisada. Romanos, capítulo 12, versículo 11. Diz assim: não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor. Ali está a nova versão internacional. Vamos ler juntos? Jamais sejam preguiçosos, mas trabalhem com dedicação e sirvam ao Senhor com entusiasmo. Neste capítulo tem muitas coisas maravilhosas. Mas eu resolvi hoje pegar só um versículo, pequenininho, mas que tem muitas coisas para nos ensinar nesta manhã. E responde a nossa pergunta: como Deus deseja que eu lhe sirva? Tem pessoas que ainda estão naquela fase de meninice espiritual, ainda querendo saber como é que Deus pode me servir, O que Deus vai fazer por mim? E aí entro naquele negócio, eu declaro, eu determino, porque Deus tem que fazer. Tem gente que quer pegar a mão de Deus, que é como se fosse uma metáfora, tem um nome mais difícil, mas vamos dizer metáfora, e quer forçar a mão de Deus na marra, para fazer, para acontecer, porque quer que Deus lhe sirva. Mas o servo de Deus maduro, como nós queremos ser, já vai fazer outra pergunta. Como Deus quer que eu lhe sirva. Porque Ele é esse Deus maravilhoso, onipotente, onipresente, onisciente. E eu quero servi-lo. Como eu vou fazer para servi-lo? E a nossa primeira resposta: vou servi-lo com mais fervor. Está ali, em primeiro lugar, com mais fervor. Por que eu coloquei o mais, meus irmãos? Porque a gente tem fervor. Não vou dizer que os irmãos não têm fervor, mas nós temos que buscar cada vez ter mais fervor, porque o mundo está aí nos chamando para o consumismo, para o materialismo, e o nosso fervor vai se apagando, e Deus quer aumentar o nosso fervor. O versículo, Romanos 12, 11, a parte B, todos juntos: sede fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor. Mais uma vez: sede fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor.
Sede fervorosos no espírito. A palavra fervoroso vem do grego zeu. Significa ferver. É uma comparação, é uma metáfora, que a gente não tem que ficar frio. A gente tem que ferver. A gente tem que estar cheio de vida. A gente tem que estar animado para servir ao Senhor. Mas a gente lembra de uma profecia que tem na palavra, que por se aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas não precisa ser na sua vida, meu irmão. Não precisa ser na sua vida. E isso é para aqueles que estão no mundo, que também têm amor, porque Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Mas o amor esfria, porque não é o amor gerado e impulsionado pelo Espírito Santo. Então, o nosso amor tem que aumentar. E nós precisamos servir a Deus com esse calor do Espírito Santo na nossa vida. Como é que está o nosso serviço a Deus? Está frio? Está desanimado? Como é que está o nosso louvor? Como é que estão as nossas boas obras? Nós temos que ter fervor. Nós não podemos dizer, tal igreja é fervorosa, os batistas não. Os batistas também têm que ser fervorosos, porque isso não é para a denominação, isso é para todo servo de Deus. Outro versículo, Efésios capítulo 5, verso 18 a 21. Todos nós, juntos. Não se embriaguem com vinho. Irmãos, como a gente vai conseguir esse fervor? Através do enchimento do Espírito Santo. Porque esse fervor, irmãos, ele não é automático e ele não é raso. É um fervor profundo. Não é um temor, um fervor de aparência, que as pessoas pensam, se eu dar uns pulinhos, se eu gritar glória a Deus e cantar bem alto, está tudo resolvido. Não é esse fervor que Deus quer com que sirvamos. É um fervor que vem de uma vida cheia do Espírito Santo. E como buscar essa vida cheia do Espírito Santo? O próprio versículo nos fala, cantando, louvando de coração, dando graças e sujeitando-se uns aos outros. Se você é uma pessoa que está sempre agradecendo, você tem tudo para se encher do Espírito Santo. Se você é uma pessoa que é humilde, se sujeitar um ao outro é ser humilde, você tem tudo para ser cheio do Espírito Santo. Se você busca a Deus em oração e louva de todo o coração, você tem tudo para ser cheio do Espírito Santo. Então, procure se encher do Espírito Santo de Deus. É Ele que vai te dar o fervor pelo qual você vai servir a Deus do jeito que Ele quer. Então, não é um fervor raso, não é um fervor de aparência, é um fervor de uma vida cheia do Espírito Santo. Deus quer que você o sirva com mais fervor. Outro versículo, Deuteronômio 10, 12. Deuteronômio 10, 12. Todos juntos. Agora, pois... Então, esse fervor, ele é cheio de amor, né? É um amor que teme a Deus de todo o coração, de toda a alma e de todas as forças. Então, esse fervor, ele vem com o amor que nós sentimos pelo nosso Deus. Então, vamos pedir a Deus, Senhor, nos ajude a Te amar cada vez mais, a Te buscar cada vez mais. Quem ama... gasta tempo com a pessoa amada, não é assim? Quando as pessoas aqui começaram a namorar, noivar, a maior parte do tempo que a gente tem disponível é dedicado a quem? A pessoa amada.
E como nós dizemos que amamos a Deus e não dedicamos tempo para Deus, para estar na presença dEle, para estar lendo a sua palavra, para estar orando? Esse amor está estranho, né? Eu amo, eu digo que eu amo, mas eu não dedico tempo. E tempo é um dos melhores presentes que a gente pode dar. Tempo e atenção à pessoa amada. Então, se queremos amar a Deus, vamos dedicar tempo a Deus, nos encher do Espírito Santo, e assim nós o serviremos com mais fervor. Mais um versículo da palavra do Senhor, Romanos 14, 17 a 18. Eu vou ler o 17 e vocês leem o 18. Diz assim: porque o reino de Deus não consiste no comer e no beber, mas na justiça, na paz e na alegria no Espírito Santo. Vocês? Então, para servir ao Senhor com fervor, nós devemos servir na alegria do Espírito Santo. Buscar essa alegria no Espírito Santo, que é uma alegria diferente do mundo. É uma alegria que mesmo as coisas não estando dando certo, mesmo as circunstâncias estando desfavoráveis, a gente ainda tem uma alegria no Espírito Santo, que é a satisfação de servir a esse Deus, que é tão maravilhoso, como falamos de manhã, infinitamente bom, infinitamente amoroso, infinitamente justo. Esse é o Deus que nós servimos e deveríamos servi-lo com mais fervor, não com desânimo, não por obrigação, não porque nos obrigaram a ir na igreja, não porque alguém vai me chamar a atenção porque eu não fui, não. Servir a Ele com fervor, com alegria e com o coração cheio de amor. Salmo capítulo 100, versículo 2. Salmo 100, 2. Todos juntos. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com cântico. É assim que Deus quer que nós o sirvamos, com fervor. E esse fervor é a alegria do nosso coração cheio do Espírito Santo, como uma chaleira ali com água fervendo, quente de amor, de alegria, de satisfação por servir a Deus. Então, se você anda desanimadinho, essa não é a vontade de Deus para a sua vida. Busque a Deus, busque em Deus alegria, satisfação, fervor de servi-lo como Ele merece, porque Ele merece, né, irmãos? Ele merece, o nosso Deus merece todo louvor, toda honra, toda glória. Vamos servi-lo com mais fervor. E em segundo lugar, como diz o nosso versículo principal, vamos servi-lo com mais dedicação. O nosso versículo, Romanos, capítulo 12, versículo 11, a parte A. Na versão revisada, diz assim, todos juntos: não sejais vagarosos no cuidado. Agora nós vamos ler na nova versão transformadora. Todos juntos. Jamais sejam preguiçosos, mas trabalhem com dedicação. Então, aquilo que na versão mais tradicional fala, não ser vagaroso, é, na verdade, não ser preguiçoso na obra do Senhor. Aquela má vontade, aquele desânimo. A Bíblia diz, não, você não pode ser preguiçoso na obra do Senhor, mas você deve trabalhar com dedicação. Quando chove, a gente não vai para o trabalho? Vai para o trabalho. Eu já perdi, quando eu fazia estágio na Petroflex, que é uma subsidiária da Petrobras, eu já perdi o ônibus por causa de chuva. Mas eu não iria faltar ao trabalho. Eu pedi carona. Eu pedi carona no ponto de ônibus, mas eu fui trabalhar. E eu creio que os irmãos fazem de tudo para ir trabalhar. Chova ou faça sol. E aí eu pergunto aos irmãos, por que é diferente na obra do Senhor? Porque na obra do Senhor a gente é como açúcar. Se chover eu não vou, porque vou desmanchar? Eu sou açúcar, né? Eu não digo isso, irmãos, para quem está adoentado, para os idosos, né, que podem escorregar, não devem andar, às vezes, com o chão muito molhado, né, com muita água passando. Mas nós que temos saúde, força nos pés, nos braços,
Por que a gente se desanima com tão poucas dificuldades na obra do Senhor? E a Bíblia diz, não sejais vagarosos no cuidado. Interessante que, no grego, vagarosos diz assim, okineros, que quer dizer lento, indolente, lerdo. A gente não pode ser lerdo na obra do Senhor, devagar quase parando na obra do Senhor. A gente deve ser dedicado. É isso que eu estou dizendo, é o que a palavra de Deus nos diz. Nós precisamos ser dedicados. E eu não coloquei essa figura à toa, não. Essa figura aqui, ela tem uma história. Essa senhora, ela é cega. E ela ama cuidar da casa de Deus. Ela está ali passando pano nos bancos. Mas ela é cega. Serve ao Senhor com toda a dedicação. Nós temos limites? Temos, né? Uma irmã chegou a nós ali e falou assim, ó, tem uma dor aqui na coluna. Eu também tenho problema de coluna. Todo mundo tem as suas limitações. Mas todos podemos, de acordo com as nossas forças, servir ao Senhor com dedicação. É o que vier a mão a fazer. Nós fazemos conforme as nossas forças. Não precisa ser nem menos, nem mais, mas conforme a nossa saúde, o nosso talento e o dom que o Senhor nos concedeu. Devemos servir a Deus com dedicação. Vamos ler Filipenses, Efésios, capítulo 6, versículo 7. Todos juntos. Servindo de boa vontade como ao Senhor e não aos homens. Quando você for fazer algo, lembra que você está servindo a quem? Ao Senhor e não aos homens. Muitas vezes você está fazendo algo que parece que é para os homens, mas em última instância é para o Senhor. Então, lá em São Gabriel da Cachoeira, quando o nosso zelador estava de férias, a gente montava uma escalinha, porque a gente não tinha condições de pagar outra pessoa para cobrir as férias. Então, a gente fazia a escala na igreja, para poder limpar a igreja. Aí, o que acontecia? No dia que chegava aquele grupo para limpar, como sempre, nós somos falhos, faltavam algumas pessoas. E as pessoas não queriam saber porque tinha faltado, se estava doente, dizia assim, ó, tá vendo? Só nós que estamos limpando a igreja. No outro dia da minha escala, eu vou faltar. Que ele venha, mas eu falto. Assim nós estamos servindo ao Senhor, meus irmãos? Estamos servindo ao nosso próximo, aos homens. Não estamos servindo ao Senhor. A gente se preocupa, por que eu estou fazendo e o outro não? Se o outro está deixando de fazer, está deixando de fazer para o Senhor, não é para mim. Se eu estou deixando de fazer, eu estou deixando de fazer para o Senhor. Irmãos, a nossa vida não tem para onde correr. A última instância é o Senhor. Se você maltrata o seu marido, não trabalha na sua igreja, qualquer coisa que você deixa de fazer, é para o Senhor que você faz ou deixa de fazer. Como disse o apóstolo Paulo, se o servo trabalha bem, é para o Senhor. Se trabalha mal, é para o Senhor. Vai prestar contas a Deus. Mas a gente fica olhando para o outro, para ver quem trabalha mais, quem trabalha menos. Eu faço tudo sozinho, você não faz nada. Irmãos, é para o Senhor. Então nós devemos trabalhar com mais dedicação. Parar de reclamar. Se não está gostando do que está fazendo na igreja, chama o seu pastor e fala, eu não estou dando conta. Para de reclamar, porque tudo que você pegar para fazer, tem que fazer com amor e dedicação. Se você reclama, já não serve mais. Mas se você faz com amor, pode ser um copo de água, disse Jesus. Se você der para alguém na condição de discípulo, com amor no seu coração, você já tem recompensa só por aquilo, se você faz com amor, como discípulo de Cristo. Então, o pouco feito com amor e com dedicação é muito para Deus. Agora, não adianta você tentar fazer muito e ficar reclamando que só eu faço as coisas nessa igreja. Ninguém faz nada nessa igreja, tudo sou eu. Tudo, pessoal, só vem a mim. Para com isso, se você tem esse costume. Lembra que você está servindo ao Senhor e sirva a Ele com toda a dedicação.
Outro versículo, irmãos, Filipenses 2, de 19 a 22. Eu vou ler o 19, os irmãos leiam 20, eu leio o 21, os irmãos leiam o 22. Diz assim: Ora, espero no Senhor Jesus enviar-vos em breve Timóteo. Pois todos buscam o que é seu, e não o que é de Cristo Jesus. Então, nós temos como um belo exemplo de serviço a Deus, nós temos Timóteo. E desde aquela época já havia os crentes egoístas, que serviam somente a si mesmos, que só viviam para o seu bem-estar. O apóstolo Paulo diz aqui: pois todos buscam o que é seu, e não o que é de Cristo Jesus. Já havia isso naquela época. E era quase que a maioria, né? Para ele dizer todos. Não é literal, todos, mas quer dizer a maioria. Busca o que é seu. Quer dizer, eu quero, o que eu quero? Vamos dar o exemplo como está ali. Meu carro, minha casa, minha roupa, minha máquina de lavar. O que mais? Agora eu quero mais, porque agora a gente está na modernidade. Eu quero aquela minha máquina, eu quero uma máquina para mim que torra café, né? Que agora o pessoal está gostando dessas coisas mais para frente. E vai, tudo eu, meu. Então é o crente mimimi. Me abençoa, me guarda, me protege. Tudo é mi. Então, tem pessoas que, ao traçar a linha da sua vida, elas traçam assim, ó, em volta de si mesmos. Tem uns melhorzinho um pouco, que traça maior. Sua família, o resto que se exploda. Sua família, né? Mas tem outros, irmãos, que eles fazem uma roda, eles não conseguem abraçar o mundo todo, não, mas eles fazem uma roda bem grande. E até os que são distantes, ele tenta abraçar através da oração, né? Que nós possamos ser esses como Timóteo, que fez em volta de si uma roda bem grande, a ponto do apóstolo Paulo falar: todos buscam o que é seu, e não o que é de Cristo Jesus. Mas ao falar de Timóteo, ele diz: mas sabeis que prova deu ele de si, que como a um filho ao Pai, serviu comigo a favor do Evangelho. Timóteo era um exemplo de pessoa que serve e que não é egoísta. Se você é uma pessoa que tem feito uma linha só em volta de si, aumente a linha do seu amor e do seu serviço. Faça uma linha bem maior, que abranja a sua igreja e todas as pessoas que estão à sua volta. Que abranja o mundo, pelo menos através da oração e da contribuição por missões, né? E por causas solidárias. Que nós possamos servir como Timóteo, servir com mais dedicação. Hebreus capítulo 6, verso 11 e verso 12. Na Nova Almeida atualizada. Todos juntos. Desejamos... Interessante nesse versículo, demonstrem o mesmo empenho até o fim. Porque às vezes a gente só começa e não continua. Às vezes a gente começa, vai mais um pouquinho além, mas para. Mas no serviço ao Senhor e na dedicação, nós temos que demonstrar o mesmo empenho, ou melhorar até o empenho. Nesse caso, o apóstolo Paulo estava falando com os irmãos hebreus espalhados, para que eles mantivessem o mesmo empenho que eles tinham até o fim. Vamos continuar empenhados na dedicação, na obra do Senhor. E o nosso exemplo de serviço,
o maior de todos. Nós demos o exemplo de Timóteo, temos o exemplo de Paulo, dos apóstolos, mas o maior exemplo de serviço está lá em Marcos, capítulo 10, versículo 45, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ler todos juntos? Pois também... Nosso exemplo é o nosso Senhor Jesus Cristo, Deus Filho, o homem perfeito, aquele que nós devemos imitar. Ele não veio ao mundo para ser servido, mas para servir. Então, como é que Deus quer que eu lhe sirva? Terminando, nosso último, com mais fervor e com mais dedicação. Como está a nossa vida, meus irmãos? Nosso fervor está diminuindo ou está aumentando? Nossa dedicação está diminuindo ou está aumentando? Mas nós temos que seguir para frente. A Bíblia diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Então, nós temos que melhorar, e que possamos melhorar, e servir a Deus com mais fervor e com mais dedicação, porque Ele merece. Amém, irmãos? Vamos orar ao Senhor e pedir a Ele que nos dê a sua força para nós o adorarmos e servirmos como Ele merece. Oremos. Paizinho querido, Paizinho amado, muito obrigada, Senhor, por mais um dia de vida na Tua presença e por estarmos aqui com os nossos irmãos. Queremos Te pedir perdão, Senhor, pelas vezes que nós Te servimos, Senhor, com desânimo, com letargia, Senhor Deus, com o coração frio. Nos perdoe em nome de Jesus. E nos encha do Teu Santo Espírito, para que possamos Te servir com mais fervor. Nos ajuda também a Te servir com mais dedicação, assim como somos fiéis ao trabalho, aos nossos compromissos no mundo, porque se não formos, teremos, Senhor Deus, um prejuízo material. Que possamos Te servir bem, Senhor Deus, a Ti, Pai, que é o nosso Deus, o nosso Criador, o nosso Redentor, porque o Senhor merece. Tu és tudo de bom na nossa vida e nós Te amamos. Nos ajuda a Te servir com mais fervor e com mais dedicação. É o que eu Te peço e desde já Te agradeço. Em nome de Jesus, amém.